Infelizmente houve um corte, é assim mesmo, e a gente tem que estar sempre humilde, como eu estava dizendo, buscando ser a minha glória, uma pequeníssima flor de uma pequena erva, na certeza absoluta que esta erva, ela vai murchar, ela vai secar e a flor vai cair. Amém? Mas a tua palavra permanece para sempre, a tua glória é toda do Senhor. Pai, através do teu Espírito, cresça e eu diminua. Que aqueles que estão comigo, que estão me ouvindo, e que viram a abertura e foi cortado, me perdoam, mas eu agradeço de todo o coração. Permaneçam comigo. Permaneça, porque algo novo vai ter para vocês e para mim. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho certeza que é isso que vai acontecer. Mas, pastor Mário, sem perda de tempo, já são 19 horas e 42 minutos. Vamos para a santa palavra de Deus. Vamos para o alimento espiritual. Tem tema? Claro que tem, meus queridos irmãos. Cura, libertação e salvação. Este é o tema de hoje, desta noite. Cura, libertação e salvação. E a palavra está em Mateus capítulo 15, versículo 30 e 31. Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia comigo, me acompanhem. E veio ter com ele grandes multidões, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus. E ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados são os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Irmãos, vamos na introdução desta palavra de hoje. Eu quero dizer para os irmãos que, no contexto bíblico, irmãos, no contexto bíblico, ser curado significa o pleno estabelecimento da pessoa, resgate de sua dignidade de ser humano, superação dos males, reintegração na comunidade e no serviço a ela. É algo que transcende a vida presente e a projeta na vida eterna. Inspirados no cuidado de Jesus com os doentes e endemoniados, os cristãos encontram o sentido profundo para a atenção aos doentes e a superação dos males. Sofrimentos, abandono, doenças, fome, violência, dependência de drogas, alma abatida, mortes, são uma realidade das notícias diárias. O avanço das ciências da saúde e da medicina, as políticas de prevenção de doenças, somadas a projetos com recursos bem aplicados, têm melhorado as condições de vida, o que é evidenciado com o aumento da longevidade e diminuição da taxa de mortalidade infantil. Porém, a sua irradiação não depende somente de planos eficientes, mas localizados. O mal, em grande parte, subsiste num sistema perverso de dominação que mantém os pobres reféns dos ricos e poderosos. É necessário converter também os critérios de julgar, os valores que contam, os centros de interesse na sociedade de hoje, para que aconteça uma libertação integral do ser humano, por causa do mal disseminado em estruturas injustas. Muitos inocentes padecem. Irmãos, essa é a introdução. Mas hoje nós vamos fazer um relato de curas do Antigo Testamento e curas
do Novo Testamento. Claro que o Novo Testamento na frente estava o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Então vamos para relatos de cura no Antigo Testamento. As curas individuais são poucas, não foram muitas. Primeiro, a cura de Naamã, uma nova vida na fé. Isso vocês acham em 2 Reis capítulo 5, do 1 ao 27, conta a passagem de Naamã. Trata-se de um relato de cura da lepra com intervenção do profeta Eliseu. Uma intervenção bem diferente do que Naamã pensava que haveria. Observemos os efeitos da cura. Além da restituição da saúde física, houve uma transformação na vida daquele homem, pois por 2 vezes o relato utiliza o substantivo servo. Essa palavra servo, irmãos, é muito forte. Servo vem para servir, servidor, servente, para expressar essa mudança. De um lado percebe-se a arrogância de Naamã, que se admirava do fato de Eliseu não vir a seu encontro e enviar um mensageiro. Irmãos, como ele era um homem forte do rei da Síria, como ele era um homem graduado no exército da Síria, ele achava que com a carta do rei da Síria, ele ia chegar no rei de Israel e já iam mandar vir imediatamente o profeta Eliseu. Ele já ia sentar num local onde não tinha ar-condicionado, naquele tempo, nem ventilador, mas tinha aqueles tipo, parecia espanador de peru, de rabo de peru, né? E aquilo ficava abandando os eunucos. É isso que ele achava. Ia chegar Eliseu, ia clamar, fazer uma oração, ia fazer, ia opor as mãos sobre ele, e ele haveria de ser curado. Mas nem é bem assim, nem é sempre assim as coisas de Deus. Por isso que Eliseu, homem de Deus, a cura é sinal de uma transformação interna, e o homem de Deus, ele surpreendeu Naamã. Ele surpreendeu os soldados que estavam na caravana junto com Naamã, porque ele pediu para que Naamã fizesse o quê? Mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. Aí ele ficou enfadado. Ele disse que os rios da Síria eram muito mais limpos do que o rio Jordão, até que ele foi convencido e ele mergulhou 7 vezes. E a Bíblia diz que ele ficou com pele de bebê. Segundo, a cura de Ezequias, Deus escutou sua oração. Deus viu o choro de Ezequias. Está lá em 2 Reis capítulo 20, versículo 1 a 11. Ezequias, rei de Judá, é atingido por uma doença mortal. O profeta Isaías lhe anuncia que morrerá em breve. Pediu para que ele preparasse a sua casa, porque ele iria morrer. Ezequias caiu em prantos, e em sua oração expressa que sempre foi fiel e praticou o que era agradável aos olhos de Deus. Logo em seguida, bem em seguida, nem bem Isaías desceu a escadaria do palácio. Deus mandou avisar que iria transmitir boas novas, que Deus tinha ouvido as suas lágrimas, e com a aplicação da espécie da pasta de figos sobre a úlcera, Ezequias é curado e vive mais 17 anos, porque Deus prometeu para ele 15 anos de vida. Terceiro, salmos de ação de graça de um doente curado. Está lá no Salmo 30. O salmista exalta o Senhor porque tirou do Sheol, tirou do túmulo
Está lá no capítulo 30, versículo 2. Eu te exalto, Senhor, porque me livraste. O verbo hebraico dalak está no capítulo 30, versículo 2, significa tirar para fora. É usado quando se fala de tirar a água do fundo do poço com um balde. É traduzido também como livrar. E foi dado esse livramento para o salmista. A imagem é forte, pois o salmista reconhece de todo o coração que o Senhor o tirou fora da situação de crise, de morte iminente, de quem estava descendo ao fundo do poço. Sua vida estava em fase terminal, descendo à região dos mortos. Ele gritou e o Senhor o curou. Lá no Salmo 30, versículo 3. A invocação de cura de doença indica que ele está consciente de que sua doença não é apenas arbítrio de Deus, mas também pode ser resposta à sua atitude de presunção. Basta ler o versículo, capítulo 30, versículo 7 do Salmo. Nesse sentido, a cura inclui também o perdão dos pecados. Presta bem atenção aí, irmão. E a reintegração na comunidade dos justos. A seguir, o salmista conta o passado antes da doença, lembrando sua segurança e prosperidade. E diz assim: eu dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Quando tudo vai bem, irmãos, facilmente as pessoas se esquecem de Deus. Mas quando vem crise e ameaça, a reação é imediata. Lá no versículo 9 do Salmo 30 diz: a ti, Senhor, clamo, imploro graça, ó Deus, meu Salvador. Escuta, Senhor, tem piedade de mim, ajuda-me. Lá no versículo 11. A cura acontece no aspecto físico. O Senhor impede a morte, a descida ao chão. Porém, acontece também a cura em âmbito espiritual. O salmista é curado de sua presunção e falsa segurança. Torna-se humilde e agradecido. Reconhece que o Senhor restitui a vida. A doença foi interpretada como uma advertência. Essa advertência, no momento da ira divina para corrigir, ela tem uma intenção, ela tem um propósito: nos corrigir, nos aquebrantar, tirar de nós a soberba, tirar de nós o eu. A cura espiritual aparece na capacidade de transformar os conflitos da vida em fonte de espiritualidade, dando novo significado à existência. E as cura e libertação na prática, vinda de Jesus. Se a medicina moderna, com todos os recursos, não consegue a cura de tantas doenças, podemos imaginar como era 2000 anos atrás. Ah, pastor Mário, mas tinha bem pouca, muito menos pessoas, mas as doenças eram muito mais espalhadas por causa do recurso. Grande parte da população era doente e o índice de mortalidade era alto. Isso explica porque grande parte do Evangelho relata o ministério de Jesus curando doentes de toda a espécie. É a palavra que nós lemos hoje, irmão. Lá em Mateus. Os gestos milagrosos de Jesus são conhecidos como gestos poderosos. Sinais ou obras de Deus. São sinais de que o reino de Deus chegou na prática libertadora de Jesus. Jesus curou 4 cegos
4 paralíticos, 1 leproso, outros 10 leprosos de uma só vez, exorcizou 5 endemoniados, curou à distância a filha da cananeia, e o empregado do oficial romano, devolveu a fala a um surdo mudo, deixou a febre da sogra de Pedro, baixou a febre da sogra de Pedro, curou a mulher com hemorragia, colocou a orelha de um soldado, colou, aleluia, além de realizar diversas curas em massa. Quanto aos tipos de milagres, os evangelhos falam da curas e de libertações, de possessões do demônio ou exorcismo. É o evangelho que fala, irmãos. Nem sempre é clara a distinção entre as duas formas de intervenção curativa de Jesus. Isso porque algumas doenças físicas ou psicofísicas, surdez, mutismo, epilepsia, eram atribuídas à presença e ação dos espíritos maus. Basta nós conferir em Mateus capítulo 12, versículo 22, Lucas capítulo 11, versículo 14. Analisemos alguns relatos para mostrar a demissão da cura e seu significado na prática do Senhor Jesus. Primeiro, a sogra de Pedro. A sogra de Pedro pôs-se a servi-los. É o que ela fazia antes. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 31. É o relato de cura mais breve. Jesus vai ao encontro dos doentes, junto com seus discípulos. Ele é o terapeuta da família, pois visita as casas do povo. Não se sabe a causa da doença da sogra de Pedro. Jesus, sem dizer uma palavra apenas, tomou-a pela mão e a fez levantar. Marcos capítulo 1, versículo 31, diz assim: tomou-a pela mão e a fez levantar-se, e a febre a deixou. O resultado da cura. Esse resultado da cura, a sogra de Pedro voltou a fazer o que sempre fazia, pôs-se a servi-los. Mais uma vez, aparece a humanidade de Jesus. A cura vai acontecer na solidariedade e compaixão com os doentes. No relato paralelo de Lucas capítulo 4, versículo 38 ao 39, Jesus cura fazendo uma espécie de exorcismo, encorajou a febre, enconjurou a febre, não deu coragem para a febre, não, ele enconjurou a febre, ele diminuiu a febre, ele intimidou a febre. Muitos acreditavam que a febre vinha dos espíritos do mal. O importante foi o resultado da visita de Jesus em vista da cura. Segundo, o leproso tocado por Jesus e integrado na sociedade. Aquela passagem que está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 40 ao 43, a 45, que esse leproso chegou a Jesus e disse: se tu queres, pode me curar. O relato apresenta o leproso que foi até Jesus e implorou-lhe a cura, pondo-se de joelhos. Marcos relata que Jesus foi movido por compaixão. Jesus foi tocado pela situação dramática daquele homem e se compadeceu. Jesus tocou e o curou. Jesus rompe o preconceito segundo o qual tocar uma pessoa com aquela enfermidade fazia impuro quem a tocasse. Mas Jesus não estava nem aí, irmãos. Ele é movido de compaixão, aproxima-se e assim revela a face de Deus, compadecido pelos doentes. Jesus vai
a contramão dos costumes da época e resgata a dignidade das pessoas. Aleluia, hein? Aleluia. Ele acolhe, ouve, suplica e toca. Aconteceu uma cura e libertação da pessoa doente. Sua dignidade foi resgatada. Como reação, aquele que antes era leproso e vivia excluído, longe da comunidade, não pode guardar silêncio. Ele sai e proclama a boa notícia por toda parte. Fica clara a inclusão do curado na comunidade, mediante a prática de Jesus em favor dos excluídos. Fica clara também que a cura desse leproso não serviu para que convertesse, pois ao desobedecer, arruinou a caminhada de Jesus e daqueles que dependiam de cura. Irmãos, veja bem, fica claro também que a fé do doente coopera no processo da cura, com o toque e as palavras de Jesus. Quero, fica purificado. Terceiro, o que era paralítico saiu carregando o leito. Aleluia! Que era paralítico saiu carregando o leito. Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12, que diz assim: como na narrativa da cura do leproso que veio até Jesus. Está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 40. Aqui muitos vão até Jesus em casa. Ocasião em que trazem um paralítico no leito, conforme é narrado em Marcos capítulo 2, versículo 3. O cenário é a casa apinhada de pessoas, de sorte que ninguém podia entrar. O relato é dramático pelo fato de descobrirem o telhado para introduzir o paralítico com seu leito. Foi uma audácia, foi uma atitude de fé. O doente nada diz, mas Jesus, vendo a fé daqueles que o carregavam, o doente, Jesus fala: filho, os teus pecados estão perdoados, conforme está narrado em Mateus capítulo 12, versículo 5. Há uma introdução do tema do perdão dos pecados associado à cura. Vejam que Jesus ordena. Veja que Jesus ordena o perdão para que saibais que o Filho do Homem tem o poder de perdoar pecados na terra. Eu te ordeno, levanta-te. Marcos capítulo 2, versículo 10b e o 11. O resultado é imediato. O paralítico se levantou e saiu diante de todos carregando o seu leito. Era o que é hoje. Era uma madeira forte, irmãos. Era pesado. O mesmo que entrou com dificuldade sendo carregado, agora sai carregando a própria cama. A libertação é integral, com o perdão dos pecados e a recuperação do enfermo. Por isso que eu sempre digo, está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. O Senhor Jesus, Ele faz a obra, Ele inicia, Ele termina e Ele aperfeiçoa. Quarto, em Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20, o que era endemoniado se tornou missionário. Irmãos, o que era endemoniado se tornou missionário. Trata-se do caso do endemoniado de Gerasa, ou endemoniado de Gadareno, no extremo da situação de exclusão,
sofrimento e violência. O homem é curado e aparece vestido sentado de tomou banho de são juízo. Ele aparece sentado ao lado do Senhor Jesus Cristo. Depois é enviado a anunciar o que Jesus fez por ele. O narrador descreve o fato num contexto de viagem. As indicações de desembarque em Gerasa e subida no barco mostram a preocupação de situar o relato no contexto da missão. No final do milagre, Jesus parte de volta. E também o curado parte em missão por ordem de Jesus, destacar a urgência da missão. Jesus encontrou um homem com uma legião de demônios, um homem rejeitado, um homem sofrido, um homem que dormia nos túmulos, um homem que era acorrentado nas pedras. Dali foi transformado num homem, eis-me aqui. Ele levantou suas duas mãos para Jesus e disse: eis-me aqui, Jesus. Eu estarei aqui para divulgar realmente o que o Senhor fez. Quinto, o cego Bartimeu, tornando discípulo. Está lá em Marcos capítulo 10, versículo 46 e 52. O relato situa-se no contexto da caminhada de Jesus para Jerusalém. Ali nós vemos um cego na beira do caminho, cego e mendigo. Porque quem era cego naquele tempo era mendigo. Eles tinham a capa de cego e de mendigo. O relato situa-se neste contexto, em que ele instrui os discípulos sobre a natureza de sua missão messiânica. Revela que ele e apresenta as exigências do seguimento. Aos poucos, os discípulos vão compreender o que é ser discípulo. Sua mente e seus olhos vão se abrir. A intervenção de Jesus curando os cegos antes de iniciar a caminhada e no final da caminhada, já próximo a Jerusalém, tem a ver com a cura da cegueira dos discípulos. A cura significa a aquisição de nova visão, é tirar a viseira, irmão. A mudança de paradigmas para entender o projeto de Jesus. Certas particularidades do relato parecem querer apresentar o modelo do discípulo. Vejamos. É o único milagre no qual nos é dado o nome da pessoa curada e também o único caso em que o curado segue Jesus. É bom nós dar uma parada aqui, irmãos. A Bíblia realmente, ela dá o nome porque ela diz o cego Bartimeu. Mas na verdade, na tradução do grego, ela está falando que a cura de um cego, filho de Timeu. Porque Bar quer dizer filho, e Timeu era o pai desta pessoa. Jesus, ao seguir Jesus, ele joga o manto e vai atrás. Essa passagem aqui é maravilhosa, irmão. Ele tinha a capa, era como se fosse um crachá. Eu sou cego, eu sou mendigo. Ele deve ter gritado na beira da estrada: quem é o comandante desse exército? Ele sentiu nas narinas a poeira, ele ouviu a marcha, ele queria saber quem era o comandante. Depois de muita demora, mas muita demora mesmo, alguém respondeu para ele: é Jesus de Nazaré. Isso bastou. E quando falaram é Jesus de Nazaré, ele entrou na multidão. E quando falaram para ele
o mestre te espera. A primeira coisa que ele arrancou fora foi essa maldita capa, porque ele tinha fé, ele tinha certeza, o mestre está me esperando. Eu daqui para frente, assim que eu chegar aos pés do mestre, eu não serei mais cego e consequentemente não serei mais mendigo. Fica para trás, capa imunda. E foi isso que aconteceu. Ao seguir Jesus, ele joga o manto e vai atrás do Senhor Jesus. É instrutiva a comparação com a cura do cego de Betsaida e também a cura do surdo-mudo situado em Decálope. Em Decápole. No primeiro relato, Jesus é o protagonista de toda a ação. Conduz o cego pela mão para fora, faz barro com saliva, aplica no olho. No segundo relato, irmãos, na cura do cego Bartimeu, os dados se invertem. O doente é o sujeito da maior parte das ações. É ele quem grita e pede: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Ele deixa a capa, levanta-se e vai até Jesus. Há um diálogo e Jesus lhe pergunta: que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para mim e para você esta noite: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu o que realmente Jesus queria ouvir. O cego respondeu com uma sabedoria divina. Ele respondeu: que eu possa ver novamente. Ele quis dizer para Jesus: eu vendo novamente, eu não vou precisar mendigar, eu deixei até a capa lá para trás. Eu vou passar a ser uma pessoa, eu vou trabalhar, eu vou viver do meu suor, eu vou viver do meu trabalho. E o relato termina com as palavras de Jesus: vai, a tua fé te salvou. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque foi salvo da cegueira, ele seguia Jesus pelo caminho. A Bíblia termina, nessa passagem, termina dizendo que o cego enxergou e seguiu Jesus pelo caminho. Portanto, no caso da cura do cego de Jericó, são mais significativos os dados que revelam o significado da doença que a cegueira em si mesmo. O relato é um exemplo didático, com o objetivo de instruir os discípulos de que a cura da cegueira significa a cura dos próprios discípulos. Você é discípulo de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, e muitas vezes nós temos a cegueira. O texto tem em vista apresentar o modelo do verdadeiro seguidor de Jesus, que compreende as exigências do seguimento e assume suas consequências. No caso, o que era cego, curado pela fé, é capaz de jogar o manto e ir atrás de Jesus. Na verdade, a cura aconteceu no âmbito da compreensão dos discípulos do que seja o seguimento. O médico Jesus atuou junto com o paciente. A cura veio da fé daquele que era cego, resultando em uma transformação na sua vida. Desse momento em diante, com a nova visão, aleluia, desse momento em diante, com a nova visão, mendicância, exclusão e desprezo ficam para trás. Ele é discípulo integrado na vida do povo, cliente do caminho que deve tomar. Em algum dos relatos que analisamos, o aspecto da fé das pessoas curadas podem parecer, segundo a visão da medicina científica atual, apenas uma forma de explicar a cura, um dado
cultural da época, porém a fé é existencial. O ser humano é essencialmente religioso, em todos os tempos e lugares. Há quem atribua tanto a doença como a cura à intervenção de Deus. Há quem passe pela doença e, na sua visão de fé, a interprete como uma prova e sinal divino que levem uma mudança de vida. Há quem, acometido de doença mortal, após gastar todos os bens com médicos, recorra a uma intervenção milagrosa. Ajuda aos cuidados paliativos e assistência religiosa trarão bem-estar, paz de espírito ao doente, a fim de lidar com sua situação. A cura e a libertação abrange cuidados pela pessoa, pelo seu bem-estar físico, espiritual, social, até nos momentos derradeiros da existência da sua vida. No contexto cristão, irmão, toda cura ou tratamento feito com o espírito de abnegação e caridade evangélica tem valor de salvação e são sinais do reino futuro de paz, vida plena, saúde. O processo de cura passa pelos modelos biomédicos da medicina moderna, que sempre mais desenvolvidos proporcionam maior longevidade com qualidade de vida. O profissional da saúde tem o compromisso de promover a vida e defendê-la com os recursos disponíveis. Deus fez o médico e o remédio, mas a graça divina supõe a natureza humana. Deus age não de forma mágica. Não é de forma mágica que Deus age, meus irmãos. Como se acreditava no tempo de Jesus, quando havia muitos milagreiros. Ele age por meio dos recursos humanos, no desenvolvimento e descoberta de novas técnicas. Todo desenvolvimento humano para o bem e defesa da vida é dom de Deus, pois Deus coopera com aqueles que fazem o bem e promovem a vida. Na comum expressão, graças a Deus, após bem-sucedida a intervenção cirúrgica, o médico atribui sua habilidade a um dom de Deus. Nesse sentido, expressa um significado mais profundo, um sentido espiritual. Graças a Deus, passou por essa cirurgia. Graças a Deus. Os médicos falam a mesma coisa, meus irmãos. Deus colocou os médicos. Conclusão. Vamos para a conclusão, irmãos. Jesus curou muitos doentes das mais variadas enfermidades. Foi o que nós apresentamos aqui. E deu aos discípulos a missão de fazer o mesmo. Inspirados no cuidado de Jesus com os doentes, os cristãos, especialmente os profissionais da saúde, encontram o sentido profundo do cuidado e atenção aos doentes e do exercício da medicina. A mística cristã do cuidado caracteriza-se pela compaixão e pelo modo humano de tratar as pessoas doentes. A cura física, meus queridos irmãos, a cura física é seguida também da cura espiritual, que liberta a consciência do pecado. A cura espiritual inclui o perdão a si próprio, mediante a aceitação da própria condição humana, e o perdão de Deus, que torna a pessoa justa. A experiência da gratuidade divina, que cura e liberta, transcendem a cura física e produz na pessoa bem-estar e paz espiritual vindos de Deus. Nesse nível, a fé é fundamental tanto para quem está doente como para quem trata o doente. Na igreja, irmãos, na igreja primitiva,
o cuidado dos doentes era uma preocupação pastoral que certamente seguia a prática dos discípulos de Jesus, de orar e ungir os doentes. Está lá em Marcos, capítulo 6, versículo 13. Lá em Tiago também, capítulo 5, diz: está doente, procura um presbítero, leve essa pessoa para o presbítero, ele vai ungir a sua cabeça com óleo, será curado, seus pecados serão perdoados. Esse cuidado que torna presente o gesto curador de Jesus está na missão da igreja. Irmãos, eu vou repetir isso para vocês e para mim. Esse cuidado que temos, esse cuidado que torna presente o gesto curador de Jesus, está na missão da igreja. Irmãos, terminamos essa santa palavra, e eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, os irmãos me perdoam porque houve a interrupção logo no começo. Eu vou voltar a dizer para os irmãos que o meu coração está dizendo que é a última vez que eu estarei fazendo uma substituição do culto da Borda da Mata. Estarei indo de volta, em definitivo, até o fim da semana. As coisas aqui já estão se ajustando, já estamos terminando o que tinha que ser feito, e pela misericórdia e grandeza do Senhor, lá estarei, para voltar ao culto de cura e libertação presencial, e também pela mídia, direto da nossa igreja, todas as quarta-feiras, 19h30. O culto da família, aos sábados, 19h30, presencial e também pela mídia. E o nosso tradicional culto de louvor, no caso desse domingo, é o último domingo, é em busca das ovelhas perdidas. Vamos voltar também com a tarde da bênção, vamos voltar também com o cine gospel. É só aguardar, irmão. Tenho certeza disso, irmão. Vou ter o tempo necessário para trabalhar novamente, porque o Senhor me dá a força, porque eu aprendi que a força vem na alegria do Senhor. Então, irmãos, que Deus abençoe vocês. Vamos orar, vamos falar com o Pai, vou profetizar, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, e eu estou abaixo do manto do Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, Deus poderoso, 20h24 nesta quarta-feira abençoada, uma quarta-feira até quente, meu Pai, mas tudo é do Senhor, tudo vem do Senhor, cabe a nós a glorificá-lo, cabe a nós a agradecê-lo. Pai, muito obrigado, Senhor. Leva a bênção, Pai. Carrega no colo cada um daqueles que ficaram comigo, Pai. Carrega no colo os nossos membros da igreja, da Borda da Mata, da nossa sede em Guarulhos, do nosso presidente, pastor Nelson, e da sua esposa, irmã Nice, de todos os pastores de Guarulhos. E me abençoa também, Pai. Me protege nessa volta, Pai. Me protege nessa tomada de posse novamente, Pai. Me protege me dando saúde, Pai. Me dando força, Senhor. Me abençoa cada irmão. Dê uma noite de sono para cada um de nós, Pai. Aquele que está na casa do Senhor, que seja abençoado também, aonde ele estiver. E que cada hora, e nesta noite, aquele que estava com insônia, vai dormir, vai sonhar com os anjos, vai ouvir a trombeta dos anjos tocando e anunciando a volta do noivo. Ele vai vir buscar a noiva, Pai. Oh Deus de poder, muito obrigado, Senhor. Agora permita, Senhor, que eu vou profetizar. Eu profetizo que o cego vai enxergar, que o surdo vai ouvir, que o coxo vai saltitar, vai jubilar, que o desempregado vai se empregar, que o triste vai se alegrar, que aquele que está com a alma abatida, essa alma vai se elevar, essa alma vai deixar de ser abatida, ele vai correr para o espelho, ele vai enfrentar, ele vai olhar nos seus
seus olhos e vai lutar com a sua alma. Ele vai dizer: porque estás abatida, minha alma. Você ainda vai ver eu glorificando, meu Deus. Eu não vou te dar chance, minha alma, daqueles perguntarem ou alguém perguntarem, ou mesmo até de pensarem: aonde está o meu Deus? Você vai ver e você vai deixar de ser abatida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, muito obrigado. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Amém?